Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é o dia que o Pai reservou você, nos possa dar seus ensinos. Porção? Sim, porção do vida. Muito no manual da vida, tá, gente? E é o que a gente chama de uma carta de amor, a sagrada. Porque esse é o em que os filhos vão aprender, os filhos vão estudar, tá? Como nunca estudaram. Preste bem bastante atenção. Nós vamos estudar o manual da vida. Nunca nós havíamos estudado. Por que isso é tão importante? Porque nós estamos chegando, você já ouviu falar, nos tempos finais. E para sobrevivermos aos tempos finais e recebermos e cumprirmos a missão que o Senhor entregou para mim, para você, que nós cumpramos os nossos desígnios em Deus. E não aqueles desígnios que a gente pensa que é o homem quem prepara, o homem quem faz. Não. A gente estar alinhado aos desígnios do Senhor, o que Ele escreveu para mim e para você, e tudo está lá no manual da vida, e nós vamos aprender, nós vamos decodificar, nós vamos ser revelados, e nós vamos permanecer. Porque existem dois caminhos, tá, gente? Existe o caminho do mundo, que o mundo mesmo ele é guiado pelo maligno, e ele tem um caminho. Mas o Senhor, para resgatar-nos e colocarmos diante do propósito de Deus, Ele também estabeleceu um caminho. O caminho de Deus. Então você vai ter dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho do inimigo. E o caminho que a gente tanto fala que é Jesus, e Jesus ele veio para cá, para a terra, para restabelecer e dizer, filhos, vocês estão indo nesse caminho que não é o correto. Eu quero que vocês voltem para isso aqui. Mas para isso eu vou deixar um manual da vida. Deixa eu só fazer uma simbologia aqui para você entender o quão é importante você conhecer e se aprofundar. E pedir todas as vezes que for ler, que o Senhor, o próprio Deus, revele através do sangue o que Ele quer dizer. Ele quer te dizer, passar essa narrativa. Você vai começar a pedir a Deus para que Ele revele muito mais dele em cada narrativa, em cada palavra, porque existem segredos contidos, existem os códigos secretos contidos em cada narrativa, em cada versículo, em cada. Ele vai revelando aos filhos. Às vezes a pessoa pensa que é porque tem que ser entendido, inteligente, estudioso. Não, nós temos que dedicarmos, mas a revelação vem dele, tá? Senão não vai passar de uma narrativa. Mas quando o Senhor começa a falar, e você começa a pedir, Pai, me revela mais. Pai, me revela, me diz o que tu queres dizer, me ensinar para que eu ande no teu propósito, no teu caminho. Jesus foi chamado o caminho, porque Ele veio tirar nós, o mundo todo, de um caminho errado, de um caminho que estava ali nas trevas, de um caminho que estava levando à morte, para um caminho de luz, um caminho de vida e vida em abundância. Tá? E eu quero relatar aqui Marcos capítulo 5, versículo 1. Vamos lendo aqui que o Senhor quer falar algumas coisas, depois a gente vai ver algumas chaves, alguns segredos que Ele tem hoje para nos revelar. Tá? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia em sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. E ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Mas quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe
lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E eles falaram: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Eles lhe deu permissão, os espíritos imundos saíram daquele homem e entraram nos porcos. E a manada de porcos, de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Como? Viram ali o homem que estava possesso, que ninguém segurava, que devia, vestido em perfeito juízo. Assim, quando as pessoas encontram verdadeiramente Jesus, não importa a situação que estavam, elas ficam em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Gente, imaginou essa cena? Jesus dá aquele passo, entra no barco e aquele homem que tinha sido endemoniado também bota o pé dentro do barco e quer entrar no barco com Jesus. Disse: eu tive um encontro contigo, não quero mais deixá-lo, porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus quer seguir, quer ir adiante. Mas Jesus não permitiu. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Veja aqui, o homem teve um encontro com Jesus, se libertou, tomou banho, ficou asseado, ficou limpo, e começou a escutar Jesus novamente. E Jesus vai embora. Quando Jesus entra no barco, ele quer entrar com Jesus também, porque quem tem um milagre, quem tem uma libertação, quem vê um agir de Deus, quer andar com Deus. Mas só que ele tinha uma missão. Ele ia levar o Evangelho a toda aquela região. E assim Jesus disse: vá para casa, vá para a sua família, porque era algo específico. E anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você. É interessante porque em outros casos Jesus dizia: olha, você está curado, mas não diga a ninguém, não conta a ninguém. E aqui ele diz: olha, conte o que Jesus, o Senhor fez por você, o meu Pai. Então aquele homem foi e começou a anunciar, porque ele foi e obedeceu. Obediência. Tá? O pecado já teve bastante códigos aqui, mas aí eu quero que a gente vá agora lá em Mateus, capítulo 9, o versículo 18. Para a gente ver aqui. Falava ele ainda quando os dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Só até aqui, só para você ter uma noção que uma das primeiras atitudes que eu e você nós temos que ter para Deus, para Jesus, quando a gente encontra com Ele, quando a gente está ali no segredo, quando a gente está o buscando, quando a gente já está em frente, seja lá na forma que você está, você tem que ter uma atitude de adorador. Pois com aquele, o gadareno, mesmo ele estando possesso, mas os joelhos se dobraram perante o Senhor. Os joelhos. Você lembra que nas últimas ministrações eu falei?
que todo joelho se dobrará na frente do Senhor. E ali eles se dobram. Ali foi uma forma de respeito, de submissão. E eu tenho dito a você, ajoelhe-se diante do Senhor, mas ajoelhe-se para ser um adorador. Um adorador em espírito e em verdade. Pois a primeira atitude, que também esse homem aqui da sinagoga ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem, põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Nossa, que tamanha fé! Nossa, que pedido! Que, gente, é que nessas situações difíceis, é nessas situações que não parecem ter solução, que eu e você, nós temos que nos ajoelharmos diante do Senhor. Nós temos que nos prostrarmos diante do Senhor. Mas isso em adoração, tá? Pois ele adorou antes de acontecer o milagre. Atitude, a adoração. Isso é chave, tá? Isso é chave poderosa, tá? Antes do milagre, ajoelhe-se, adore ao Senhor. Quantas vezes nós pedimos: Senhor, muda a minha vida, muda a vida da minha família, muda a vida do esposo, da esposa, dos filhos. E a gente vai pedindo das pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai fazendo tantos pedidos em orações, né? Eu te convido antes de você fazer esses pedidos, adore ao Senhor. Conte ao Senhor o seu problema. Dedique-se esse tempinho de adoração ao Senhor, para adorá-lo. Antes de tudo, antes de você fazer pedido. E quando você honrá-lo, adorá-lo, aí você se põe de joelho e pede o que você quiser. Que você vai ver que você toca no coração do Senhor. É uma das formas de tocar o coração do Senhor, é adorá-lo em todo tempo, mas em espírito e em verdade. Não é aquela adoraçãozinha que você vai só para ganhar alguma coisa. Não, faça sem intenção de ganhar, sem receber nada em troca. Mas o Pai é tão bom que Ele é galardoador e Ele faz, e Ele cumpre as promessas, Ele te liberta, Ele te libera. Aí tu falas do que tu precisas, porque o Pai pode escutar sim. O que eu preciso, o que você precisa, o que às vezes a minha família está precisando, dos meus relacionamentos, funcionários, seja o que for, a gente coloca diante do Senhor. Por quê? Porque às vezes nós precisamos receber essa transformação, e essa transformação ela vem quando nós adoramos ao Senhor. Imagina o que poderia acontecer se só eu e você, nós simplesmente a gente nos prostrássemos diante do Senhor, se ajoelhando. E adorasse, não pedisse nada. E Ele sabe que você tem uma necessidade, Ele sabe que você passa aquilo. Você acha que Ele não está prestes a liberar esse milagre? Mas você é um gerador de milagre. E para você gerar milagre, você adora, louva. Depois você faz seus pedidos, não tem nada contra. A gente fala muito, a gente colocar o rosto na terra, né? Na terra mesmo. É porque isso é dizendo que nós dependemos dele, totalmente dele. É uma forma simples de reconhecermos que nós, seres humanos, se Ele não fizer por nós, aí sim. Mas quando Ele faz, quando você toca o coração dele, Ele faz. Coloca o rosto no chão quantas vezes forem necessários, tá? A gente lembra do que Elias fez lá no Monte Carmelo, né? Orou. Vamos dizer assim, se ajoelhou, se prostrou o rosto em terra. Você lembra também que Josafá fez também? E veio a vitória sobre os inimigos. E você tem que aprender também, eu vou liberar o texto, a falar coisas para Deus. Mas não só as coisas, vamos dizer, dos pedidos. Nessa adoração, você vai expressar suas palavras como se você estivesse conversando
com seu Pai. O Pai Celestial mesmo ali, você vendo e você conversando, dialogando com Ele. Dialogando, porque às vezes você pede tanto e você não para um pouquinho para escutar o que Ele vai dizer. É diálogo, tá? Diálogo são dois. Monólogo é quando você só pede. E você começa a expressar palavras assim: oh Deus, eu te adoro. Oh Deus, como tu és maravilhoso na minha vida. Oh Deus, eu te agradeço por essa situação já resolvida. Por quê? Porque você está exercitando, você está agradecendo, você está alimentando, você trazendo à existência aquilo que você quer ver. E você tem que verbalizar, porque quando você verbaliza, as coisas começam a corresponder ao que você está liberando, porque o Pai derrama sobre nós essa unção para a gente ir modificando o ambiente. E muitas vezes o ambiente tem que ser modificado com a palavra. As situações, as diversidades, os enfrentamentos. Tem que ser liberado a palavra. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Ó Deus, pois a Ti te louvamos. E a gente vai, nos fortalece, Senhor, quando eu estiver fraco, cansado. Ó Senhor, nos capacita a fazer muito mais em cima da Tua palavra. Nos capacita a fazer muito mais pelos próximos, pelas aquelas pessoas que mais precisam. Jamais eu poderia fazer, Senhor, nada sem Ti. É isso que a gente tem que falar. Senhor, eu não conseguiria fazer nada sem Ti. Sem Tua orientação, sem Teu poder, sem Tua proteção. E Deus, Tu és bom. Tu és maravilhoso. Senhor, toma meu coração para Ti. Senhor, deixa que meu coração seja totalmente Teu. Me ajuda, me protege. Tu és um bom Pai. Tu és um excelente Pai. Tu és um maravilhoso Pai. Sem palavras para dizer o quanto Tu és. A Tua bondade, Senhor, dura para sempre. Tua bondade é eterna. A Tua bondade vai se manifestar na minha vida, nos meus. Oh, Senhor. Como eu creio em transformações, como eu creio na Tua palavra, como eu estou declarando a Tua palavra, a minha vida não será mais a mesma a partir de hoje. A minha vida será totalmente mudada, porque a partir de hoje eu vou desenvolver. Sim, desenvolver esse momento de começar a Te adorar mais e mais. Oh Senhor, me capacita a me tornar esse adorador em espírito e em verdade. Mesmo que agora eu não esteja em espírito, mas eu estou na carne, e na carne eu começo a Te adorar. E Tu me elevas cada vez mais, Senhor. Me ajuda. Me eleva também os meus, a minha família, Senhor. Os meus amigos. Que todos possam ter um encontro, assim como todas essas narrativas, as pessoas se encontraram verdadeiramente contigo. E após esse encontro, a vida foi transformada. A vida não foi mais a mesma. A vida foi transformada. Sei, Senhor, que Tu estás tratando comigo. Sei que Tu estás tratando com os meus, com minha família, com os que convivem comigo. Mas, Senhor, eu desejo do meu coração que aqueles que não nasceram de novo, que possam ter essa experiência de nascer em Ti. Nascer de novo, Senhor. E creio que eles Te aceitarão. E eu creio, já declaro, que todos aqueles que não Te conheciam vão Te conhecer e vão nascer de novo. E eles serão cheios do Espírito Santo. Eles vão receber o Teu poder, a Tua unção. Eles vão ser capacitados por Ti. Eles vão ser protegidos por Ti, ó Pai. E que eles manifestem o Teu amor também por outras pessoas. Porque é multiplicação do Teu amor. Se nós somos discípulos, discípulos que fazem discípulos, discípulos que ensinam discípulos, e você vai ensinar, você vai dar testemunho do que Deus fez. Imagina aquele gadareno, ele fez o quê? Jesus disse: agora vá lá e conte para todo mundo o que eu fiz na tua vida. É o testemunho. Jesus quer que você dê testemunho. Talvez não seja um testemunho grande como o do gadareno, mas basta ser um testemunho pequeno. Começa pelas pequenas coisas. E você todo dia vai aprender esse hábito de agradecer, adorar ao Senhor. Pois as nossas vidas não serão mais as mesmas. Nós estamos num processo, nós estamos continuamente, todos os dias, caminhando junto com Jesus, pois Ele é o caminho. Ele tirou a gente de um caminho errado para o caminho correto. Entenderam? Ele é o caminho, então nós vamos ter que aprender mais dele. É tanto que na parte da manhã
eu disse para as pessoas que elas começassem a olhar e ver. A gente chama no nosso mundo modelagem de pessoas. Então nós estamos modelando Jesus. E modelar Jesus, aí a gente vai perguntar: como é o caráter de Jesus? Como Jesus agia? Como Jesus nos ensina? Como Jesus fez, agiu? Então todas essas narrativas dá para a gente tirar uma modelagem para a gente trazer para a nossa vida e colocar em prática. A gente vai identificar. Eu vou ensinar cada manhã uma modelagemzinha pequena lá para você ver, colocar em prática. Tá? E isso é importante para nós. Tá? Porque tem tanta gente querendo aprender só das pessoas do mundo, não tenho nada contra, mas vamos aprender também, em primeiro lugar, dele, daquele, o Rei dos Reis, que ele veio e nos ensinou. Ele foi o perfeito, sem pecado, sem mal. E deixou ele e você para sermos imitadores dele. Então nós vamos modelá-lo para poder a gente imitar. Como nós vamos modelar e como nós vamos imitá-lo se nós não o conhecemos? Então por isso que eu estou dizendo, cada dia, imagina aí, 365 dias, todo dia a gente aprendendo um pouquinho de Jesus. Quando for daqui a um ano, nem que você queira, você não é mais a mesma pessoa. E você vai usar isso na tua vida natural, tá? No teu sucesso, porque o mundo está exigindo sucesso, mas agora você vai ter um sucesso baseado em quem? Em Jesus. Que é bem diferente do sucesso que as pessoas vejam. É um sucesso perfeito, tá, gente? Te desafio a fazer 365 dias, 365 descobertas nessa modelagem de Jesus. Ninguém vai te segurar. Nem no teu profissional, nem nas tuas empresas, nem no teu negócio, nem na tua família, nem em canto nenhum, porque tu vai se transformar. É uma sabedoria divina. Amanhã a gente dá mais um pouquinho da modelagem, né? Então se você não está acompanhando às 7h01 da manhã, acompanhe no exponencial, tá? E as nossas circunstâncias do dia a dia, nós vamos aprender a vencer. Vamos aprender a vencer quando? Quando nós conhecemos mais. Quando as nossas vidas elas estão entregues a Jesus. Quando nós estamos nesse caminho junto com Ele. Tá? E você quer que as pessoas mudem. Isso é maravilhoso, você querer que elas mudem, mas você não pode mudá-las. Você pode convidá-las. Venha conhecer alguém que mudou a minha vida. Alguém que fez, está fazendo e vai continuar fazendo na minha vida. Imagina aquele gadareno antes. Ninguém conseguia chegar perto dele. Gente, ele fazia mal para ele mesmo, ele fazia mal para a família, ele fazia mal para a sociedade, fazia mal para todos. Por quê? Porque ele estava vivendo com mais de 2.000 demônios. Mas ele chegou o dia que teve um encontro com o Senhor. E a vida dele mudou. Mudou, vamos dizer, da água para o vinho. Ele ficou liberto, agora ele cheio de amor. Amor para dar, e ele agora estava pronto a testemunhar. Pronto a dizer o que o Senhor tinha feito. E é isso. Às vezes você quer mudar as pessoas, mas só existe um que pode mudar as pessoas. Ele marca um encontro com essas pessoas. O que você deve fazer é orar e pedir, Espírito Santo. Senhor, faça com que a pessoa tenha um verdadeiro encontro contigo. Que nasça, que mude, que se transforme, que restaure, que resgate. Tira eles dessa vida. É isso que a gente pode fazer. Tá? E levar a palavra. Às vezes é o instrumento, nós somos o instrumento usado para levar a palavra. Às vezes para pegar no braço e dizer, vamos assistir um culto. Às vezes para dizer assim, olhe, compartilha essa mensagem, faz a pessoa receber. E às vezes a pessoa recebe. E quando a pessoa ela é tocada, o mundo começa a se transformar, porque a palavra de Deus ela é como uma espada afiada, ela corta dos dois lados. E ela vai sempre cumprir o propósito para que é lançada. É para defender, às vezes é para atacar. E ela cumpre o propósito. Se você está orando e lança a palavra com o propósito de resgatar pessoas, de transformar, o Espírito Santo vai lá e faz. Vamos lá em Mateus 15, versículo, acho que é 22, deixa eu só ver aqui. Até eu falei, mas eu vou
ressaltar aqui. Mateus 15, 22, eu até tinha falado essa narrativa na ministração, mas eu quero destacar. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo. Mas Jesus não respondeu. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram: manda-te embora, pois vem gritando. Mas ele respondeu: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher, no 25, veio, adorou de joelho e disse: você viu que eu tenho falado muito essas narrativas de vir se prostrar de joelho diante do Senhor, reconhecendo o Senhor como Senhor, Salvador, reconhecendo que Ele é Deus, continua sendo Deus, que Ele é quem toma de conta das nossas vidas, que se não for por Ele, nós não conseguimos, vamos dizer, sobreviver, não conseguimos estar nesse caminho correto. Por quê? Para você entenda. Porque às vezes as pessoas pensam: ah não, mas isso era só no passado. Não, é hoje, na minha e na tua vida. Você às vezes está diante de uma situação que não tem, vou dizer, mais jeito, aí você vai e busca o Senhor. Aí Ele vai dar um jeito. Mas eu quero que você não vá atrás do Senhor Jesus somente quando estiver nas últimas. Que você aprenda a ir agradecendo por isso que eu disse. Aprenda a declarar as palavras para Deus. Por quê? Porque isso vai te aproximar. Porque as circunstâncias da vida, elas estão aí, elas estão... É cada coisa que acontece todos os dias. Mas é melhor acontecer as coisas a gente estando com Jesus do que a gente estar sozinho. Viu a diferença? A chave? É melhor estarmos com Deus. É melhor estarmos servindo a Ele. É melhor estarmos debaixo das suas asas, da sua mão. Às vezes Jesus não atende de imediato, como não atendeu nesse caso da mulher. Mas Ele vai atender no tempo dele. Às vezes Ele vai testar a fé. Porque esse caso que a gente... aqui da mulher cananeia foi um pouco de fé ali. Jesus dizendo que não fazia, não escutava. E você está, vamos dizer, perseverando, persistindo, buscando. Você está dizendo o que você precisa a Deus? Que a gente tem que ser. Diga o que você precisa a Deus, mas adore como Ele está ensinando. O segredo dessa narrativa também, que ela começou a adorá-lo e adorou de joelho. O milagre, eu vou dizer assim, acontece às vezes por duas coisas. Quando a pessoa tem fé e quando a pessoa adora. Então tu queres milagres? Tu queres ser um gerador de milagres na tua vida? Tem duas chaves aqui poderosas. Aumenta a tua fé. Como é que aumenta a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Adore. Aprenda a adorar. Mas eu não sei. Peça o Espírito Santo que Ele vai te ensinar. Começa adorando na carne. Daqui a pouco Ele te eleva para os níveis. Mas você tem que pedir. Tá? Pois Deus vê o nosso coração. Vê a nossa sinceridade. Vê se está saindo a adoração do meio do teu coração. Porque às vezes as circunstâncias estão tão grandes, tão difíceis, que às vezes nos impede de demonstrarmos uma adoração, vamos dizer, com todo fervor, alegria. Às vezes a gente está, vamos dizer, com o coração tão pequeno, tão apertado, que a gente não consegue. Aí nesse momento, o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, leva o pedido a Deus, leva a oração a Deus, leva a adoração a Deus. Se você desejar, mesmo tentando assim: Senhor, me ensina, me ajuda. O momento é tão difícil, tão delicado, mas eu quero. E quando você faz isso, o Espírito Santo... Por quê? Porque você expressou gratidão. Você começou a expressar um pouco da gratidão. E isso se torna grande. Quando você puder, sempre que puder, se ajoelhe. Eleve as mãos para o alto, porque é de lá que vem o socorro. Caia de joelhos, louve, coloque um louvorzinho instrumental ali, algo que te toque no coração, um louvor, busque. Se você não tem ainda um louvor que te toca no coração, que te eleva aos céus, que faz tu adentrar o reino no teu secreto, vai colocando, vai e pede ao Senhor: Senhor, eu quero, me mostra, me dá um louvor desse que me conecte mais rápido. Porque quando a gente está a correria do mundo e a gente está agitado, como a gente chama, fica mais difícil da gente se conectar muito rápido com os céus, com o reino, com Jesus. Aí quando você se acalma, você respira,
Você começa a parar os teus pensamentos das coisas, dos problemas, e você põe um fundo musical ali e você começa a adorar o Senhor. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, eu quero conexão com Ti, eu quero Te adorar. Senhor, me ensina. E você vai falando, você vai pedindo, você vai declarando. Aí daqui a pouco a conexão com o Senhor está grande. Aí você vai esquecendo dos seus problemas e daqui a pouco você faz os pedidos para o Senhor, não tem problema. Ele pode atender sem você fazer, mas faça. Porque aí você mostra rendição. E você se render ao Senhor, render nessas circunstâncias, é maravilhoso. Porque aí o Senhor vai dizer, ali tem um filho que clama, que louva, que adora, que se rende para mim. Ele quer algo de especial. Ele quer algo de especial. Aí ele faz o quê? Dá ordem a seus anjos, e os anjos vêm na terra e traz o que a gente está pedindo. Os anjos, eles foram feitos para nos servir. Mas você não vai pedir nada aos anjos, não. Se tiver de pedir, peça a Deus. E o Senhor libera para nos trazer, para nos levar. É a comunicação dos céus. Você lembra da escada lá que Jacó viu? Anjos subindo e descendo? Que às vezes de relance abre a visão espiritual da gente e a gente consegue ver os anjos passeando. Você tem pedido para que sua casa seja Betel? Que a sua casa seja um ambiente em que os anjos do Senhor possam estar passeando dentro da sua casa. Talvez alguns achem estranho isso aí. E outros já estão recebendo revelação mais avançada e vão compreender que a partir de agora vão desejar que o lar seja um Betel. Que o seu lar seja uma morada da passagem de anjos, para que os anjos do Senhor estejam trazendo e descendo as coisas celestiais, o sobrenatural, para a sua vida, para a vida dos seus e para todo o seu lar. Busque de coração sincero, grato. E declare, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus. E vá. Nem que você não sinta ainda que sai do fundo do coração, mas vá liberando pela boca. Daqui a pouco vai sair do Espírito. Porque adorar, a gente pode começar exteriormente, como eu posso estar falando aqui. Por isso que eu estou dizendo, fale. E pode vir interiormente. Você vai praticando os dois. Quando já sai do coração, é fantástico. Abre as comportas dos céus, chega nos céus, rasga-se os véus e você chega. Quando é exteriormente, demora um pouco mais, mas faça. Faça, porque a briga da gente a vida inteira é a carne e o Espírito. A carne quer levar para onde? Para aquele caminho que eu falei, que é o caminho do inimigo. Todos os desejos, tudo está levando para ele. E quando você está seguindo Jesus, a carne ela tem que ser um pouco crucificada para você vir para colocar o caminho correto. Tá? Não que o Senhor vai te privar, não, o Senhor vai te dar muitas alegrias, muitos desejos, muitos sonhos realizados, muito que às vezes a carne deseja, mas com a bênção do Senhor e não com o caminho errôneo que o mundo dá. Tá certo? Isso são coisas para que você acredite que Ele é o único verdadeiro caminho. É o único que pode resolver o meu, o seu problema e os demais problemas das pessoas. João 4:23, daquele encontro que a mulher samaritana teve com Jesus na fonte, o Senhor disse: no entanto, está chegando a hora, e de fato está chegando, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. O Pai está procurando quem? Os que adoram em espírito e em verdade. Então, se você não conseguiu ainda, peça ao Espírito Santo para que te ensine, que você chegue a esse estágio que o Pai está procurando. Diz: eu sou um filho amado e eu quero adorar meu Pai da mesma forma como Ele me ama, da mesma forma como Ele me vê. Me ensina, Espírito Santo, e você deseja isso aí. E você exteriormente
E interiormente você vai praticando a adoração a Deus. Pois se Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porque não tem como adorar só na carne, não tem. Começa-se na carne, mas você tem que desenvolver, tem que aprender a adorar em Espírito e em verdade. Pois o verdadeiro adorador adora em Espírito e em verdade, tá bom? E cada vez que você pratica, cada vez que você coloca diante do Senhor as suas situações, agora não foque nas coisas, nas situações, né? Porque às vezes você tem um problema e você só vê o problema, só fala no problema, só está, vamos dizer assim, eu vou dizer assim, só as coisas negativas, e você potencializou o problema tão grande que você não consegue pensar em outra coisa. Eu sei que é um pouco difícil, mas é um exercício. Aí você vai ver o quê? Você vai imaginar já Jesus resolvendo para você. Ah, mas eu não estou vendo a solução. Entrega para Ele e veja Ele te entregando, vamos dizer, um pacote, te entregando uma carta, te entregando uma palavra, te entregando um louvor, e você contempla ali como se fosse a resposta, como se fosse já a transformação. E isso vai te ajudar bastante, porque uma das coisas que Jesus trabalha e trabalhou muito na vida das pessoas é quando as pessoas elas só estavam focadas só nos problemas, tudo Jesus trazia para a realidade, trabalhava o mindset, a mente da pessoa, então transformava ali a forma de ver, e quando transformava ele disse, agora, o que é que você quer ver? Cura. Então ele dizia, se veja curado. Ah, mas eu não estou vendo ainda. Eu não estou mandando você, eu estou dizendo, se veja curado, se veja resolvida essa solução, se veja com alegria. Então você tem que fazer a sua parte. Independente de sintomas, independente disso, daquilo, você vai fazer a sua parte, tá? Adorar, de pedir, de orar. Deixa Jesus fazer o sobrenatural dele, tá? Nossos problemas não são nada diante dele. Os nossos problemas não é nada de um Deus tão grandioso que criou céus, terra, mar, criou todo o universo. Salmo 47, versículo 1 diz: batam palmas vocês todos os povos, aclame a Deus com cantos de alegria. Peça ao Espírito Santo para te ensinar que todas as nações possam bater palmas, aclamar a Deus com cantos de alegria. O Pai gosta, o Pai se alegra de mim, de vocês, se nós fizermos isso. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Clame a Deus com esses cantos, com seus lábios de alegria, com canções que tocam o seu coração, que toquem o coração dele. Se você toca algum instrumento musical, dedique um momento e diga: Senhor, eu quero dedicar este louvor, esta canção a Ti. Mesmo que você não seja, vamos dizer assim, um cristão fervoroso, mas você que está assistindo, você tem dons musicais, você tem um instrumento, você toca. Você já pensou e parou e disse: Senhor, eu quero hoje liberar um canto, um cântico para você. E louve para Ele através do teu canto, através do dom que Ele deu. Que talvez você tenha cantado, louvado só para o mundo ou as músicas do mundo. Mas aprenda aí, toque uma para Ele. Sim. E eu estou falando isso de instrumento musical, mas você já imaginou dos seus dons que você tem naturalmente? Como é uma forma que você pode usar esse dom que Ele te deu para você tornar isso em adoração? Talvez seja fazendo um bem para alguém, talvez seja acolhendo um necessitado, talvez seja uma refeição, não sei, mas quando você fizer, você diga: Senhor, isso que eu faço é também uma forma de te adorar, de agradecer, pois tu me destes e tu me destes tanto que eu posso semear na vida de outras pessoas. Toque o coração do Senhor, aprenda, porque a gente tem visto um mundo que
está tão, vamos dizer, egoísta, tudo é só eu, só eu, só eu. E às vezes a gente esquece de olhar e fazer, estender a mão para outras pessoas. É claro que nesse mundo a gente tem, vamos dizer, os limites, né? Porque às vezes as pessoas veem você doando tanto que querem se aproveitar. Mas o Senhor, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te mostrar. Quando você não tiver certeza, se você não tiver paz, você não faça. Agora, quando vier aquela paz, aquele desejo assim, pode fazer, meu filho amado, aí você faz. E erga as mãos para o céu e agradeça. Tem também aquele momento de silêncio para escutar o que Deus está falando com você. Tem essas reverências, chave, é reverência, silêncio. Tudo isso são chaves para você escutar Deus. Quando você está nesse momento que eu digo assim, joelhos, vamos pegar esses dois casos que nós lemos aqui. Todas as vezes que se jogaram, se ajoelharam, louvaram, aconteceu um milagre. E às vezes, uma bênção, uma promessa, uma palavra do Senhor está aguardando só a tua atitude de provocar um milagre. Se prostrou aos pés do Senhor, a bênção desceu, o milagre desceu, a vida foi transformada. Aquela situação que não parecia ter solução, teve uma solução. É quando você recebe, eu vou dizer assim, o equilíbrio de Jesus sobre a tua vida. É quando você recebe as palavras de Jesus, entram no ouvido, no teu espírito e de repente vem aquela solução, de repente vem aquela fé, de repente vem aquilo dentro de você e você diz, eita, acabei de um estalo, eu vou fazer o que Ele está me mandando. Abra aí Hebreus 13, deixa eu ver se é o versículo 15. Por meio de Jesus, por meio de quem? Por meio de Jesus, que é o caminho, o meu caminho, o seu caminho. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessem o seu nome. Tudo que você for fazer, faça em nome do Senhor Jesus. É digno de ser feito, faça em nome do Senhor. E que isso se transforme em um louvor para Deus. Por meio de Jesus. Então, por meio de Jesus, por meio do caminho, Senhor Jesus, eu ofereço continuamente a nosso Pai, ao meu Pai, um sacrifício de louvor, que é fruto dos meus lábios. Talvez até eu não saiba louvar, cantar como eu gostaria, como você merece, mas que saia do meu coração, do meu espírito, saia dos meus lábios, as palavras, os sons, e que cheguem a Ti, Senhor. Que meus lábios possam confessar o Teu nome, Jesus, o Teu nome, Deus. E quando você faz isso, tem que fazer, gente, tem que começar a praticar. Você tem que começar a pedir mais e mais e fazer isso uma constante na tua vida diariamente, porque quanto você mais faz, mais o Pai se agrada de ti. Mais você está em comunhão com Ele, mais você está em conexão. Comunhão, conexão, isso é fantástico. Porque aí você vai se blindar, você vai estar blindado por muitos ataques, muitas coisas espirituais que estavam para chegar à tua tenda e não chega, porque Ele dá ordem aos anjos. Na hora que você está ali, adorando e louvando, Ele vai liberando os anjos. Vai, protege meu filho. O Provérbios 18, 21 diz que a nossa língua, ela tem um poder sobre a vida e a morte. A gente já tem falado muito isso. O que é que você está falando? O que é que você está declarando? O que é que você está profetizando sobre a tua vida e sobre os seus e sobre as situações? Porque às vezes a pessoa reclama tanto, essa situação está assim, não tem jeito isso, aquilo, esse filho não tem jeito, aquela causa não tem jeito, e a gente mesmo está declarando o que? Morte. E quando eu começo a declarar, tem jeito sim, o Senhor está me entregando, o Senhor já me entregou a vitória, a chave da vitória, me deu a estratégia, me deu isso, essa situação que lá não tinha solução, agora tem várias soluções, porque é o Senhor que está trazendo, está vindo as soluções do céu, eu estou recebendo, eu estou declarando que agora é vida em cada uma dessas situações.
Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, qual é o fruto que você está usando? Da vida ou da morte? Para hoje. Deleta aí. Teve uma semana do exponencial que eu disse, tudo que você declarar negativo, você vai imediatamente falar 3 coisas positivas em cima da palavra. Então, o jejum era não falar palavras negativas, palavras más, palavras que traziam morte. Aí você vai aprender a elogiar, você vai aprender a declarar, você vai aprender a confessar coisas boas, você vai profetizar, você vai liberar bênçãos sobre as pessoas. Ah, mas são meus inimigos, são isso. Não importa. Tua língua libera vida. Abençoe. O Senhor não disse que era para a gente orar até pelos inimigos, então por que você não abençoa também os inimigos? Pois tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E tem gente que não está sabendo que está liberando tanta morte, que está matando as coisas ao seu redor. Os teus sonhos, a tua caminhada, está impedindo as promessas, está impedindo de você comer e viver o melhor dessa terra. Então são essas coisas que o Senhor está dizendo. Ei, filhos, filhas, você está com o poder na tua língua aí. Vai gerar vida ou vai gerar morte? Escolha. A decisão é sua. Mas ele já deu a orientação. O poder da vida e da morte está na nossa língua, no que você está falando diariamente. Tem alguma coisa na tua vida, alguma área da tua vida que precisa ser consertada? Tem. Então verifica primeiro se tu não está lançando morte sobre esta área. Tu mesmo. E se não for tu, aí você vai combater agora os que estão jogando, você vai combater com palavras boas, né? Palavras de quê? De gratidão. Olha, palavras de gratidão. Eu vou dizer assim, eu vou usar uma aqui. É uma bomba nas palavras do inimigo, nos projetos do inimigo. Porque tudo que ele planeja, aí chega, você libera uma palavra de gratidão, uma palavra boa, aí acaba. Então, foi uma bomba dissipando ali, aí vamos dizer, a intenção do mal. Você sabia que o inimigo ele odeia mesmo. Quando uma pessoa libera palavras de gratidão, libera esse louvor, essa adoração para Deus, o inimigo ele fica furioso. Aí ele quer te fazer tirar. Aí bota um cachorro para ti, bota uma pessoa para te chamar, bota crianças para chorar. Então é tanta coisa quando você está nesse momento que aparece externamente para impedir de você fazer. E você tem que continuar, você tem que perseverar, e você tem que dizer, esse momento é do Senhor, esse momento. Aí você avisa todo mundo dentro de casa, olha, eu vou adorar por 1 hora, eu vou estar aqui, ninguém me chama, não atrapalhe. E você vai fazendo a tua parte, você vai fazendo. O que é que Davi dizia? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, dele dependerei e nele confio. Faça das palavras de Davi suas palavras hoje. Depois você volta, você olha e declara: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus. Dele dependerei e nele eu confio. Você deve confiar. O que eu estou dizendo do Senhor, essas coisas certas, ou estou dizendo coisas certas? Porque às vezes você tem murmurado tanto, tem falado tanto, e não tem declarado como o próprio Davi nos ensinou. Fale de coração, fale, agradeça, ore, cante, louve, adore ao Senhor. Confesse a palavra, isso em voz alta. Deus está no nosso meio. Quando eu e você nós nos juntamos aqui na igreja, na rua, em qualquer ambiente, quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor Jesus,
Ali Ele está no nosso meio. E quando nós ligamos na terra, é ligado na terra, é ligado nos céus. Quando a gente desliga aqui na terra, desliga no céu. Então tem situações que a gente tem que ligar, tem situações que a gente tem que desligar. Tem que haver, isso é um princípio, a concordância de dois. Quando a gente concorda duas pessoas a respeito de qualquer assunto, acontece. Isso a gente tem que começar a usar entre nós, filhos e filhas. Se você não sabe, começa praticando. Começa sendo orientado, peça orientação. Não faça, vamos dizer, de qualquer jeito e de forma errada. Não, se for o caso, peça orientação. Faça com alguém. Vamos praticar isso que está na Bíblia, é princípio. Eu estou com a causa, eu quero entregar diante do Senhor. Eu vou fazer no meu quartinho, no meu secreto, da minha forma. Mas eu quero fazer junto contigo. E isso você faz junto com pessoas que oram, pessoas que estão na mesma fé. Tá? Que não adianta você fazer com qualquer pessoa que não está proclamando a mesma fé, que às vezes, em vez de ajudar, às vezes vai atrapalhar. Que às vezes você está concordando e a pessoa não está, né? Então fica só da boca para fora. As bênçãos, elas têm que te perseguir. E elas têm que transbordar na tua vida. Quando a gente está fazendo certo, correto, seguindo. É o poder que sai das mãos do Senhor. Tá? E vem para mim, para a tua vida. E quando nós o buscamos, quando nós o louvamos, quando nós o adoramos, quando nós cumprimos o Salmo 141, versículo 1 e 2. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Você tem feito isso? Clamo a ti, Senhor, vem depressa. Porque tem situações que o Senhor tem que vir agir rapidamente. Escuta a minha voz. Eu clamo a ti. E uma das formas de fazer isso é com o coração louvando. Seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Quando você for começar a tua oração, começa assim. Agradece, depois você declara esse salmo. 141, versículo 1 e 2. Isso, às vezes, você pode não ter esse costume, mas hoje eu quero que você comece a praticar, viver a palavra. Porque às vezes você quer já uns resultados, mas, gente, todos os dias nós estamos liberando chaves, coisas para você ir fazendo e praticando. Se você não fizer, talvez tua vida não mude, mas quando você fizer, você vai ver que você está vivendo em outro patamar, em outra dimensão, em outro nível. E são essas pequenas coisas que a gente libera todos os dias, que é revelações que vêm. Aí você vai subindo, aí você vai... Pode não parecer, mas é rendição que você pratica, é adoração, é reverência, é simplicidade, é humildade, é coração quebrantado, é coração, vamos dizer assim, que depende só do Senhor. Depois você olha o 119, 164, tá? Depois você olha Daniel 6:10. E eu vou deixar como dever de casa para você ler um pouquinho sobre Jeremias 17, versículos 5 e 8. Que é um chamado que o Senhor está fazendo nesses últimos tempos. E eu vou especificar essa narrativa para... Se você passa uma crise financeira, não vou tratar hoje, eu estou só dando para você já. Você está passando uma crise financeira e você será capacitado por Deus, não na tua própria força, tá? E não precisa você ter medo, tá? Não precisa você estar preocupado, tá? Pois Deus vai fazer e vai te dar as estratégias, as instruções, tá? E é no favor dele, é no vento dele. Só esteja alinhado, esteja receptivo e perceptível para receber dele, tá? Depois eu vou fazer uma ministração sobre esse assunto, mas o Senhor pediu só para dizer que tem pessoas que estão assistindo que estão tão preocupadas, tanto medo, estão com problemas financeiros. E o Senhor está dizendo, leia Jeremias 17
do versículo 5 ao 8, e sou eu que vou fazer. Agora tem que confiar. Você pega todas essas chaves dessa ministração e coloca em prática, mas confia em mim, tá? Confia na força dele, na palavra dele, tá? E aí você vai ver que tudo aquilo que você imaginava que não daria certo, tá? Pois os que cantam ao Senhor é como um monte, os que cantam, clamam, louvam ao Senhor, é como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Amém? Gente, como é maravilhoso estar com vocês, como é maravilhoso estarmos recebendo, estudando, contemplando, recebendo essas mais altas revelações de Deus. E eu lanço já o convite, se você não está acompanhando a série exponencial, dê um passo todos os dias da sua vida, às 7h01, de segunda a sábado, que você vai ver que durante um ano, 365 dias, você vai ter o sucesso que você deseja. Você vai ser um exponencial em Cristo Jesus. Você já imaginou o que é? Ter todas as qualidades que o Senhor Jesus disse: ei, sejam meus imitadores. Gente, vocês não têm noção do que o Senhor está preparado para vocês, tá? Então te convido, se você não iniciou, de iniciar. Se você já iniciou, de permanecer, continuar. Perdeu algum dia, assiste, não tem problema nenhum, tá? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Traga os teus filhos em tuas mãos, tá? Dá uma boa noite de sono, um sono reparador, que eles possam ter uma semana extraordinária, uma semana exponencial, uma semana mais do que especial, excepcional, tá? E que eles aprendam, que eles cheguem mais perto de ti, que eles entreguem seu coração e que eles busquem adorar em espírito e em verdade. Pai, a ti rendemos graças porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu tem tocado os corações, tu tem tocado muitas vidas, tu tem transformado. Essas são 3 narrativas aqui que nós falamos. Que transformação! Se estava perdido, o Senhor restaurou, o Senhor deu nova vida. É isso que Ele quer fazer na tua vida e na vida dos seus, tá? Fique atentos que Ele está liberando códigos, está liberando palavras para você tomar posse e a tua vida não ser mais a mesma. Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora cada filho e filha em tuas mãos. Recebe, Senhor. Recebe e ajuda-os. Tá? E que você peça ajuda ao Espírito Santo para te ensinar tudo, pois Ele é teu ajudador. Você tem pedido ajuda ao ajudador? Não. Então, se você não sabe, aprenda. Não tem... Então, aprenda conosco que a gente vai te ensinar. Tá? Mas peça primeiro a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja comigo e esteja com você.